Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo por mais esse dia, por mais essa sexta-feira na tua presença. Que o Senhor me dê sabedoria, que me use, Pai, para que as outras pessoas que estejam nos assistindo, que estejam participando dessa live neste momento conosco, possam sentir o seu agir, o seu cuidar, o seu falar. No nome do Senhor Jesus, amém. Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. O tema da live de hoje: eu te fiz para ser um vencedor. Existem coisas que é só entre você e Deus e mais ninguém. Esse trechinho eu peguei da letra da música do Leandro Borges, que é um cantor gospel que eu gosto muito, que as músicas dele é como poesia. E ele relata muita coisa assim que acontece no nosso dia a dia, que vira uma música, uma letra de música linda. Esse trechinho eu peguei dessa música que chama Deus e Eu. Existem coisas que só é entre você e Deus e mais ninguém. No decorrer da música, ele cita outras palavras que eu até anotei para compartilhar com vocês. Eu anotei alguns pontos em que eu acho que são mais importantes, como: não conte os teus maiores sonhos a ninguém. O que isso tem a ver com Deus te fez para ser um vencedor, que é o tema da nossa live de hoje? Eu acredito que quando você conta os seus maiores sonhos a alguém, você tem que ter a sabedoria para saber se aquela pessoa que você está contando os teus maiores sonhos, os seus maiores desejos, está pronta para te impulsionar, está pronta para te dar aquele empurrão que você precisa. E muitas das vezes a gente deposita os nossos sonhos, deposita as nossas esperanças em pessoas que não sentem o que a gente sente, ou não acreditam no mesmo Deus que nós acreditamos. E por muitas das vezes uma palavra que aquela pessoa fale para você acaba te desencorajando a seguir em frente. Quantas vezes você foi feliz ao dizer algo a alguém que fazia parte da sua vida e foi infeliz ao ter que ouvir o que aquela pessoa te disse? O quanto aquilo te travou, o quanto aquilo que a pessoa te falou te decepcionou, te deixou triste, desanimado, e você desistiu daquele sonho que você tinha. Foi culpa daquela pessoa? Não. A culpa é da gente mesmo. Porque é neste momento que temos que ter a sabedoria de saber com quem estamos falando. E essa sabedoria só vem de Deus, do nosso Pai. Ele prepara pessoas certas para você, para te ouvir.
Ele prepara pessoas certas para te falar coisas que você precisa naquele momento. E muitas das vezes você nem espera, você nem conhece aquela pessoa, mas ela vem e fala exatamente aquilo que você precisa. Então, o fato de você não contar os teus maiores sonhos a ninguém, eu não digo a ninguém, mas que você tenha sabedoria e intimidade com Deus para saber com quem falar e para saber o momento certo de falar. E Deus vai te responder. Com certeza Ele vai. Ou através de alguém, ou no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa. Mas tenha cuidado com os teus sonhos. Os teus sonhos devem ser entregues primeiramente a Deus. E se você conseguir se manter em silêncio enquanto Ele trabalha para você, o quanto Ele te ajuda, prepara o teu caminho, às vezes o silêncio é muito mais valioso do que você pensa. Não mostre a sua ferida para quem não tem. Não adianta você dizer para alguém aquilo que está te machucando, dividir com alguém aquilo que está te ferindo, se aquela pessoa não entende o que você está sentindo. Também será em vão. E muitas vezes a gente desabafa com quem a gente não deveria. Eu vejo muitas amizades terminarem, relacionamentos terminarem, porque alguém acabou desabafando com quem não deveria. E aquilo, de certa forma, criou um problema tão grande que acabou quebrando vínculos. Você perdeu a amizade de alguém por isso. Você perdeu um namorado. Alguém da sua família ficou sem falar com você por isso. Porque você confiou na pessoa errada. Então é necessário que você tenha sabedoria para desabafar, para dividir a sua dor com quem já sentiu o que você está sentindo. Alguém que conhece a Deus, que possa te falar dele. Alguém que ande no caminho de Deus, porque a pessoa que anda no caminho de Deus, que pratica as coisas de Deus, ela sempre será um bom mentor para você. Eu sei que existem pessoas que acabam nos enganando, às vezes dentro da própria igreja mesmo. Mas é aí que entra o poder de Deus e da nossa oração. Devemos pedir a Deus que nos afaste de pessoas enganadoras e que nos mostre pessoas que possam ser nossos mentores para a vida, que vivam os ensinamentos, porque não é só falar de Deus, você tem que viver os ensinamentos de Deus, e isso não é para qualquer um. Isso é para quem tem conhecimento mesmo da palavra, da Bíblia. Não se lamente para quem quer ver a tua dor. Não chore para quem quer ver você chorar. Não se humilhe para quem está feliz com a sua derrota. Tenha cuidado.
percebo que ao nosso redor existem pessoas maravilhosas que querem nos manter de pé e vibram com a nossa vitória, com o nosso crescimento, ao mesmo tempo existem pessoas que irão enganá-la. Pessoas que irão fingir ser seus amigos, fingir que se preocupam e na verdade estão rindo por dentro ao ver você derrotado. Tenho prazer de te humilhar ainda mais. Tenha cuidado ao depositar a sua confiança em quem não tem os ensinamentos de Deus, quem não pratica os ensinamentos de Deus, quem não tem conhecimento da palavra de Deus. Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus, mostre só para Deus. Às vezes você fala, Bruna, mas eu não tenho ninguém para desabafar. Às vezes eu tô tão chateada, tão amargurada, que o primeiro que eu vejo na frente eu já falo tudo e mais um pouco da minha vida. Desabafo até com o padeiro na padaria. Vou buscar pão, encontro alguém e falo da minha vida, porque aquilo está me machucando tanto e eu não tenho um amigo, eu não tenho um mentor, eu não tenho para quem dividir essa dor. Então acabo falando para o primeiro que vejo na frente. Eu conheci alguém assim. Alguém da minha própria família. Que a primeira pessoa que ela via, ela desabafava. Contava em detalhes tudo o que havia passado. Ela não fazia aquilo para se vitimizar, mas era uma forma de desabafar. Era uma forma de mostrar ao outro que ela era forte, que aquilo que ela estava passando, no fundo, não abalava. Por mais que ela estivesse em pedaços, era uma forma que ela tinha de mostrar que ela conseguiu. Que ninguém tinha o direito de rir dela. E por muitas vezes aquilo me incomodou. Porque quando ela contava os problemas dela, da vida dela, para as pessoas, eu via no olhar de muita gente felicidade em ver o que ela estava passando. Eu via felicidade no olhar das pessoas em saber que ela tinha sido humilhada. E aquilo me incomodava de uma forma. Eram poucas pessoas que se solidarizavam com ela, que compartilhavam com ela daquela dor. Mas a maioria não. A maioria dava conselhos errados. A maioria ria, achava graça. E mal imaginava o quanto aquilo tinha destruído ela por dentro. Mas eu sabia. Até que um dia eu cheguei nessa pessoa e falei, para de falar da sua vida para outras pessoas. Peça sabedoria para Deus para você desabafar com pessoas certas, que não irão ter pena da sua história, mas que vão te encorajar, te levantar, enxugar as tuas lágrimas, pegar a palavra de Deus, abrir ela para você e mostrar aqui dentro quanto Deus é misericordioso, quanto Ele cura feridas, quanto Ele abastece uma alma, quanto Ele te levanta quando você está caído. É aqui dentro
gente, que existe o sopro da vida. E a partir desse dia que eu falei isso para ela, eu também pedi a Deus. Eu implorei a Deus para que ela aprendesse a não falar mais da vida dela para as pessoas, somente para as pessoas certas, que Deus mostraria a ela, que Deus ia fazê-la se sentir à vontade perto dessas pessoas. Porque a gente sabe, quando a gente sabe que aquela pessoa é o nosso mentor, é alguém que vai falar o que a gente precisa ouvir, e até mesmo que a gente não precisa ouvir, mas ela vai falar porque ela te ama, ela se preocupa com você. Se for necessário te dar bronca, ela vai dar. Porque Jesus era assim. Jesus, por mais bondoso que ele era, paciente, generoso, ele também era alguém que chamava atenção e fazia o outro ver os seus erros, enxergar seus próprios erros. Ele fazia o outro aprender com os seus erros. E isso, gente, é sabedoria. É muito fácil eu falar pro Diego só o que ele quer ouvir. É muito fácil pro Diego ouvir da minha boca só o que ele quer, coisas boas. Mas não é fácil para mim falar para ele o que ele deve ouvir, o que ele deve fazer, aonde ele está errado. E não é fácil para ele ouvir isso de mim. Não é fácil a gente ouvir isso, que a gente não quer. Mas às vezes é necessário. Isso é amizade. Isso é preocupação. Isso é bondade. É você olhar no olho da outra pessoa e ser franco. Não dizer apenas o que ele quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir naquele momento. Então, quando eu pedi a Deus para que essa pessoa aprendesse a desabafar com quem realmente seria bom para ela, isso realmente aconteceu. Essa pessoa não só aprendeu a sabedoria do silêncio, como ela aprendeu mais sobre Deus. Ela aprendeu que, em primeiro lugar, as minhas falhas, os meus medos, as minhas derrotas devem ser entregues a Deus. É a Ele que eu devo me ajoelhar, é a Ele que eu devo expor o que eu estou passando, é a Ele que eu devo procurar auxílio, procurar ajuda. Porque a partir desse momento em que você se abre para Deus, que você passa a ter intimidade com Ele, deixa com que Ele faça parte da sua vida, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Assim como pessoas boas, mentores, lhe serão apresentados. E a partir desse dia você não irá mais desabafar com pessoas vazias, mas com pessoas cheias da presença de Deus. Eu conheço pessoas cheias da presença de Deus, que transborda. E olha que eu nem tenho intimidade com essas pessoas. Não são pessoas que frequentam a minha casa, que a gente sai para comer uma pizza.
São pessoas que eu conheço, algumas de longe, outras da minha igreja, mas são pessoas que em 5 minutos que você conversa, você sente a presença de Deus. E isso é uma delícia, gente. Sabe por quê? Você sente como se você conhecesse aquela pessoa há tanto tempo e ela sabe tanto sobre você. Tanto. É como se você estivesse falando com o próprio Jesus Cristo. Porque aquilo que você falou para Deus em secreto, de certa forma, aquela pessoa, ela sabe o que você está sentindo. Sem você se explicar, sem você falar. Ela conhece mais de você do que você imagina. Então, passe a fazer isso agora, daqui para frente. Antes de correr no Facebook, no Instagram, antes de expor a sua vida para alguém errado, antes de publicar nas redes sociais aquela dor que você está passando, entregue seu problema a Deus. Porque Deus não vai te humilhar. Ele vai te exaltar. E por mais que seja duro em alguns momentos, que ele vai ser, se você precisar que ele seja, se ele precisar dar um puxão na sua orelha, ele vai dar. Você vai aprender. Mas não existe lugar melhor para estar se não for na presença de Deus. Não há lugar melhor para você estar se não for nos braços de Deus. Porque Ele realmente te ama de verdade. E Ele é alguém que você pode confiar. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Chore com Deus. Deixe que Ele seque as suas lágrimas. Esta semana eu vi um vídeo na internet de um senhor vendedor de picolé que foi agredido brutalmente nas ruas de São Paulo porque ele estava vendendo sorvete. E ao ser agredido por esse homem, ele disse que ele só estava trabalhando. Ele só queria trabalhar para comer. E ele foi espancado. E ele era um senhor bem mais velho do que aquela pessoa que estava te batendo. E a única coisa que ele estava fazendo era trabalhar honestamente, porque ele só queria comer. Ele queria levar alimento para sua casa, para sua família. E mesmo gritando, dizendo que ele só estava trabalhando, ele só queria se alimentar, ele foi agredido. E aquilo me doeu de uma forma que quantas pessoas são humilhadas? Quantas? Quantas pessoas são maltratadas? Quantas vezes você bateu a porta da sua casa para quem estava pedindo comida? Quantas vezes você negou uma ajuda para quem te pediu ajuda na rua ou até mesmo dentro da sua casa?
tem a capacidade de te olhar nos olhos. E por mais que você fala, eu não ligo para isso, você liga. Porque de certa forma aquela pessoa acaba te fazendo sentir medíocre, pequeno. E aquilo dói em você. Mas a partir de hoje isso não vai mais acontecer. Porque a partir de hoje, quando alguém fizer algo de ruim pra você, você vai falar assim: olha lá, hein? Você não pisa na bola comigo porque eu vou falar tudo para o meu pai. Eu adorava fazer isso quando eu era pequena na escola. Alguém fazia alguma coisa pra mim, eu já falava: vou falar pro meu pai. Eu vou falar pro meu pai. Eu adorava fazer isso. Porque o meu pai ia me defender. Na minha cabeça, meu pai era meu herói. Ninguém poderia falar do meu pai, nem da minha mãe. Porque eles eram meus heróis. E se alguém fazia qualquer coisa contra mim, era para eles que eu ia correndo contar: olha, mãe. E não é porque eu tinha medo, não. É porque eu gostava de contar para eles. De ouvir do meu pai: mas quem fez isso para você, minha filha? O pai vai lá, vai falar: essa pessoa? Que isso? Você é minha filha. E é isso, gente, que acontece com você e Deus. É esse relacionamento que você tem que ter com Ele. A partir de hoje, quando alguém te humilhar, te ofender, te maltratar, você vai olhar para você aí dentro do seu coração e vai dizer: eu vou contar tudo pro meu pai. Vou. Quero ver. Quero ver se isso vai acontecer de novo. E você vai ficar todo cheio, né? Não, vou contar pro meu pai. Não tenho medo, não. Meu pai vai me defender. E ele vai. Ele vai fazer o papel dele de pai. Ele vai te honrar, meu filho. Ele vai te levantar. Ele vai te abraçar, te pegar no colo. Como se você fosse uma criança, porque aos olhos do Pai, somos tão perfeitos para Ele, como somos para os nossos pais. Faça isso a partir de hoje. Não se sinta humilhado, menos que outros, porque você tem tanta coisa. Semana passada eu falei sobre a gratidão versus felicidade. E só o fato de você estar vivo já é um motivo para você festejar. Então não deixe que outros te humilhem. Sinta-se como filho de Deus. Sinta-se honrado. Sinta-se como um soldado. Coloque a sua armadura. Não tenha medo. Você não precisa ofender ninguém. Você não precisa brigar com ninguém. Você só precisa se proteger da maldade. É com o bem que a gente paga o mal. É com o bem que a gente vence o mal. Quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você pode chegar em qualquer lugar. Você pode ser quem você quiser. Porque a maior riqueza que existe você já possui, que é o Espírito de Deus habitando dentro de você. E esse brilho, minha gente, é só Deus que tem. Esse brilho de alguém chegar em você, como eu disse, que tem pessoas em que eu vejo que transborda Deus. Esse brilho é só Deus que te dá. Você não encontra em outro
desabafar. É no altar de Deus. É você e Deus no altar. Eu já disse isso em outras lives e eu continuo dizendo: tenha seu altar, faça o seu próprio altar, no seu quarto, na sua casa. Tenha o seu canto, a sua intimidade, um lugar que você feche a porta e possa desabafar, conversar, chorar, se derramar, que você tenha um encontro com Cristo. Eu não estou dizendo algo, gente, que isso é bobagem, não é. Não fale da sua vida mais para quem não tem interesse em saber, em quem não torce por você, em quem não quer te ver feliz. Desabafe com quem te ama. Peça para Deus colocar mentores na sua vida. Quando eu contei meus sonhos para alguém, me disseram: são grandes demais para você. Quando falei onde queria chegar, me disseram: pare por aqui, você não vai além. Esse trechinho também é da música do Leandro Borges, Deus e Eu, que faz todo sentido. Quando você conta os teus sonhos para qualquer pessoa que não tem conhecimento de Deus, que não sabe sobre Jesus Cristo, ela vai te dizer que você não vai conseguir, que você não é capaz. Mas quando você entregar a Deus os teus sonhos, os seus objetivos, os seus projetos, Deus vai te honrar e vai te mostrar que você vai conseguir, que você é capaz e que não há nada que faça, que aconteça, que atrapalhe isso. E mesmo que haja obstáculos, você vai conseguir passá-los. É isso que a gente precisa. O mundo já é tão difícil. Nosso dia a dia é tão sobrevivente. Agora, quando temos essa força que nos encoraja, que vem de Deus, somos imbatíveis. Temos brilho próprio e passamos a incomodar. Porque quando você tem muito do Espírito Santo, você incomoda. Incomoda aqueles que não sabem nada sobre Deus, sobre Jesus. Então você começa a incomodar. Aquela pessoa que fez tanto para te prejudicar, que riu tanto de você, que te humilhou, começa a perceber que você tem um brilho que não se apaga. Que você tem uma força que não termina. E isso, meu irmão, você só consegue de Deus. Em Romanos 8, 37 ao 39, fala exatamente sobre isso. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque
eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, do 37 ao 39. Em João 16, 33, eu disse essas coisas para que em mim vos tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, 21. E hoje, quando eu estava preparando a live, porque eu fico, gente, a semana inteira, mas sexta-feira eu vou falar do quê? Sexta-feira, qual será o tema? Quais as músicas que eu e o Diego vamos cantar? A semana toda eu fico pedindo a Deus orientação, para que Deus trabalhe na minha vida, para que Ele me oriente, mesmo sendo falha. Mesmo sendo falha, Ele me mostra aquilo que eu preciso ver. Ele tira vendas dos meus olhos. E exatamente hoje eu estava preparando, escrevendo o que eu queria compartilhar com vocês e me veio à cabeça a história de Jó. Para Deus, no mundo inteiro, não havia um homem tão honesto e bom como Jó. Mas Satanás, achando que Jó agia apenas por interesse próprio, desafiou a Deus a tirar tudo que Jó possuía, já que ele era o homem mais rico, e ficasse para ver se Jó continuaria fiel a Deus e à sua fé. Após ficar completamente sem nada, Satanás desafiou a Deus. Quando quando Deus perguntou a Satanás se ele conhecia Jó, ele diz: conheço. E Deus disse que ele era um homem muito bom, que do mundo inteiro ele era honesto, era uma pessoa boa, de coração puro. Satanás, imagina, tira o dinheiro que ele tem, tira tudo que ele tem, você vai ver se ele vai te honrar, se ele vai ser fiel a essa fé que ele diz ter por você. E Deus, muito sábio, permitiu que Satanás tirasse por si próprio as conclusões que eram tão importantes para ele. A única coisa que Deus pediu a Satanás era que não fizesse nada contra a vida de Jó, que ele não deveria ser morto. E lá foi Satanás, rindo por dentro, crente que Jó ia cair em tentação, crente que Jó ia pro seu lado. Ele tirou tudo de Jó. Ele matou os seus servos, seus animais e os seus filhos. E Jó, ele é até conhecido na Bíblia, até as pessoas muito falam em: nossa, você tem que ter a paciência de Jó. Seja paciente como Jó. Porque Jó nos dá uma lição de paciência, de discernimento. Com tudo que
todo o sofrimento que ele passou, toda a dor, toda a humilhação que ele sofreu. E eu lendo isso nas Escrituras, isso me fez chorar, me emocionou. De ver alguém que tinha tudo e ficou sem nada. Eu vi o quanto Satanás, ele destrói vidas quando nós permitimos. O quanto ele te destrói quando você dá liberdade para ele. O quanto ele ri de você quando você se torna um miserável. Ele ria de Jó, de vê-lo naquele estado, sem nada, sem as pessoas que ele mais amava, em pele e osso, com feridas pelo corpo, porque até isso ele teve, ficou doente. E mesmo assim, ele continuou honrando a Deus, fiel a Deus. A sua fé não foi abalada, pelo contrário. Jó sabia que o advogado dele o libertaria. O advogado de Jó era Deus. E ele confiava plenamente nisso. Ele continuou firme. As pessoas zombavam dele, machucavam ele. E ele mesmo assim continuava falando sobre Deus. Mesmo assim, ele continuava levando a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus. Ele orava até mesmo por aqueles que zombavam dele, que o machucavam. Ele intercedia por essas pessoas, mesmo com toda a dor e sofrimento e humilhação que possa existir. E sabe o que mais? Ele não culpou a Deus em nenhum momento pelo que ele estava passando. Em nenhum momento ele brigou com Deus, em nenhum momento ele se distanciou de Deus. Nas suas orações, ele pedia para que toda aquela dor passasse, aquele sofrimento, mas ele não murmurava, porque ele sabia que o advogado dele, que era Deus, o libertaria. E que tudo que ele estava passando, todo aquele sofrimento, existia um propósito. A fé de Jó era além da vida. Conclusão: Jó não esmoreceu, continuou firme na fé. E Deus o deixou rico de novo. Lhe deu em dobro tudo que ele perdeu, tudo que Satanás tirou dele. Ele viveu 140 anos e morreu bem velhinho. Essa história, gente, da Bíblia nos mostra que quando somos fiel a Jesus, a Deus, quando somos verdadeiros com o que sentimos, quando vivemos de acordo com os ensinamentos dele, e quando somos humildes a ponto de nos humilhar e pedir perdão a ele pelas nossas falhas, nossos erros,
disse para você, por mais que essa dor não passe, Ele está com você. Quando você o honra, quando você enche a boca para falar dele, quando você leva os ensinamentos dele para as outras pessoas, quando você pratica o bem, Ele não te abandona. Por mais que o fardo seja pesado, ele não é maior do que o que você possa carregar. Então acredite nisso, você não está sozinho. Existe algo sobrenatural aí pertinho de você, dentro de você. Deixa essa luz te incendiar. Deixa Ele cuidar dos teus sonhos, dos seus projetos. Deixa Deus agir na sua vida. Tenha intimidade com Ele. Peça sabedoria a Ele. Peça mentores para a sua vida. Pessoas verdadeiras que tenham conhecimento da palavra, que possam te orientar, que possam te mostrar o que está aqui dentro. Tenham pessoas na sua vida que você queira ser como ela. Que você olhe para ela e veja o quanto Deus transborda na vida daquela pessoa. Seja como Jó, paciente, tenha discernimento. Saiba esperar sem pressa, para que seja sempre feita a vontade de Deus e não a nossa. Porque aquilo que é bom para nós, muitas vezes não é bom para Deus. Aquilo que queremos tanto, muitas vezes não é o que precisamos. Tenha coragem. Coragem de ser cheio do Espírito Santo. Coragem de entregar a sua vida nas mãos de quem realmente te ama. Tenha coragem como essa pessoa que eu tenho na minha vida que aprendeu a desabafar com Ele. Tem deixado Deus, de certa forma, trabalhar. Do jeitinho dela, mas tem. Faça isso por você. E você sempre será um vencedor. Não permita mais que ninguém te humilhe. Não permita mais que ninguém te magoe. Você tem tudo o que você precisa. Deixe que Deus honre você. No seu trabalho, nos seus estudos, no seu relacionamento. A minha dica para vocês em casa, esse final de semana prolongado, que segunda-feira será feriado, é que vocês assistam o filme gospel Corajosos. Tem na Netflix, tem no YouTube. Chama Corajosos. É um filme maravilhoso. E que tem tudo a ver com esse nosso bate-papo de hoje. É uma lição de casa aí para vocês. Pega toda a sua família e assista esse filme. Conta a história de 4 homens corajosos. Você continua online? Não no Instagram, mas espera. Tô falando.
Voltamos. Tivemos uma interferência aí, mas voltamos. Já tá acabando o seu tempo. Vamos fazer Então, o seguinte? esse filme, Corajosos, Vamos fazer o seguinte. ele conta a história de 4 homens e que... Vamos fazer o seguinte, olha. Tá acabando o tempo aqui do ao vivo. Aí, se acabar o tempo, ele vai encerrar. Você quer continuar piscando ou quer encerrar e continuar, fazer uma nova? Não, eu já tô terminando. Eu só quero... Quem puder assistir Corajosos vai entender tudo que eu falei hoje. E o meu personagem preferido desse filme é o Javier. Então, fica como lição de casa aí pra vocês. Deus te ouve quando você o honra. Quando você assistir o filme e ver a história do Javier, vocês vão entender do que eu estou falando. E que na semana que vem vocês possam me dizer se gostaram do filme, o que acharam, possam indicar a outras pessoas, que eu sei que vai fazer a diferença na sua vida. Quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Amém? Agora a gente vai ter o nosso momento de adoração. Vamos torcer para não encerrar a live, né, amor? Mas se encerrar. Vai se encerrar. Fiquem com Deus. E vai Bom final de semana a todos. Mas vai estar completa logo mais. E logo mais a gente vai colocar essa live de hoje no Facebook e no YouTube completa para vocês, tá? Um beijo no coração. Quem puder continuar conosco louvando a Deus, fiquem à vontade. Deus conhece tua estrutura.
casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça e o teu nome cresça e enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Agora acabou, né? Continua. Sonda-me,
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que afeta o alvo. Eu quero ser mudado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Bem, Gosto de fazer oração encerrando. obrigado, Deus, por mais esta noite na tua presença, por mais essa live, na companhia de todos que estavam assistindo conosco, compartilhando os teus ensinamentos, as tuas verdades, o teu amor. Que todos tenham uma boa semana, um bom final de semana, Pai. Que o Senhor nos ilumine, nos guarde, abençoe a minha família, a família do Diego, a família de todos que estão nos assistindo. Que tenhamos um feriado abençoado, tranquilo, no nome do Senhor Jesus. E até a próxima live. Amém. Amém.